Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2, versículo 8. Amém? Diz assim a Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmina escreva: essas palavras, ou essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, irmãos. Glória a Deus. João escreveu o livro de Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo. E quando ele escreveu esse livro, ele estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma espécie de colônia penal de Roma. Ficava na costa ali da Ásia Menor. João preso, João exilado ali nessa ilha, ele recebe a revelação daquilo que seria a revelação das últimas coisas. A revelação daquilo que estava por vir e, na verdade, ainda estão por vir. Revelação dada pelo próprio Deus, e João recebe. E ele endereça essa revelação através de cartas às 7 igrejas da província da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Mas embora ele destinasse, ou houvesse destinado a carta a essas 7 igrejas, originalmente, lá no capítulo 1, no versículo 3, o livro diz: bem-aventurado, ou mais do que feliz, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que lê essa profecia e guarda as palavras que estão nessa profecia, porque o tempo está próximo. Ou seja, embora João tivesse escrito para essas 7 igrejas, também serve para nós hoje. E mais do que feliz, bem-aventurado aqueles que olham para esse livro, guardam essa profecia no coração, porque o tempo está próximo. As coisas ainda que nós lemos aqui vão acontecer. E como serve para nós também, tem muito a nos ensinar. E a passagem que nós lemos aqui é a passagem que foi endereçada à igreja de Esmirna. Uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que nós vemos e iremos ver que ela é pobre, caluniada, estavam presos ali, mas com tudo isso é uma igreja fiel que só recebe elogios de Jesus. Outras igrejas, Jesus tem pontos positivos e tem pontos negativos. Essa não. Só recebe elogios de Jesus, irmãos. Como? Nessa circunstância, sendo perseguido, pobre, caluniado, aprisionado, pode ser fiel a tudo isso, a Jesus? Como passando por tudo isso, aquela igreja consegue ser ainda fiel a Jesus? Hoje, quando você fala que é cristão, muitas vezes nós somos aplaudidos. Hoje, falar que é cristão aqui, a gente é quase glorificado, né? As pessoas aplaudem porque nós convertemos muitas vezes. Às vezes nós vamos batizar, chamamos membros da nossa família e pessoas de outras religiões aplaudem. Olha que bonito, né? E glória a Deus por isso. Mas ser crente aqui na cidade, né, ou na igreja aqui de Esmirna, era risco de morte. Você tinha um risco de perder a vida. Ser crente aqui, era um risco de perder os bens. Nessa época. Então perceba, em uma cidade rica, na cidade mais bela aqui da Ásia Menor, onde ficava o principal porto da Ásia, uma cidade que era extremamente fiel a Roma, ali havia uma igreja. Havia uma igreja que era pobre, havia uma igreja que por causa de extrema perseguição sofria, mas que ainda assim não negociava a fé em Jesus. Em uma cidade rica, com o maior porto da Ásia,
Ali havia uma igreja que era perseguida, mas não negociava os princípios do reino de Deus. Por isso que Jesus só tinha elogios a fazer a essa igreja. Agora, como que nós podemos aprender, ou o que nós podemos aprender com essa igreja nessa circunstância? Sendo perseguido, sendo caluniado, sendo difamado, e ainda continuar sendo fiel a Jesus. Isso nós iremos aprender. Olhem no versículo 8. O que João diz? Ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, ao presbítero daquela igreja, ao líder daquela igreja, aquela pessoa que estava à frente daquela igreja, diz o versículo 8, em Esmina escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Olha que interessante. João fala, olha, isso que eu vou te falar agora, não é palavra minha. Isso que eu vou te falar agora, vocês podem não gostar, mas não é palavra do líder da igreja, não é palavra do apóstolo, não é palavra do líder ali, não, é palavra do próprio Jesus, aquele que é o primeiro e o último, quem morreu e tornou a viver. Vocês podem não gostar do pastor que está pregando a palavra, mas essa palavra aqui não é do pastor, é do Senhor Jesus, que morreu e está vivo e caminha no meio dessa igreja. Conheço as suas aflições, versículo 9, e a sua pobreza. Os crentes aqui em Esmina estavam sendo atacados e mortos. Os crentes aqui em Esmina, eles estavam sendo forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. Os crentes aqui em Esmina estavam morrendo por causa da sua fé. Havia um bispo, nessa época, chamado Policarpo. E a história da igreja vai nos contar que esse Policarpo era aqui o presbítero, era o líder aqui dessa igreja, e chegaram nele e falaram, olha, adora o imperador. E ele recusou adorar o imperador. Aí eles falaram, beleza. Foram atrás dele novamente, pegaram ele e falaram, olha, maldiz a Cristo. Ele falou, olha, eu estou vivo há 86 anos, e Jesus só tem me feito bem e não mal. Como eu posso maldizer o meu Salvador? Aí falaram com ele, olha, você vai continuar resistindo, você não vai adorar o imperador. Pegaram ele e falaram, olha, se você continuar resistindo, iremos te queimar vivo, te colocar numa pira e tacar fogo em você. Ele falou, olha, vocês querem me jogar para os leões, vocês querem me jogar para os animais, e vocês querem me queimar com esse fogo aí, que queima pouco e logo se acaba, mas estão ignorando o fogo do juízo eterno de Deus, reservado para todos aqueles que praticam mal. Vocês querem me queimar? Eu sei o que me espera, ele vive. Podem me queimar. Você está esperando o quê? E diz a história da igreja, então, que queimaram ele vivo numa pira. Igreja perseguida, irmãos. Igreja sofredora. Igreja que estava passando essa perseguição. Era pobre, não somente pelos poucos recursos que tinha, ou por causa dos muitos escravos daquela época. Eram pobres por quê? Tomavam suas propriedades. Eram pobres por causa dessa perseguição extrema e intensa que havia nos cristãos. A pobreza aqui era um efeito colateral da tribulação. Eram presos. Quando eram presos, morriam na prisão. Se não morriam na prisão, morriam fora dela. As pessoas tomavam suas propriedades. Dessa maneira que viviam os cristãos. E aí Jesus diz, conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. O versículo 9 diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza. E conheço também a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Os judeus estavam espalhando aqui mentiras sobre os crentes de Esmina. Os judeus aqui estavam espalhando coisas graves, falsas acusações. A comunidade judaica não apenas perseguia os cristãos daquela época, mas também influenciava os romanos para prender os cristãos. É isso que eles estavam fazendo aqui. E João chamou esses de sinagoga de Satanás. Olha aí, meus irmãos. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Esses que falam que são judeus, mas não são, são morada de Satanás. Esses que falam que são judeus, mas não são, são habitação de Satanás. Nós sabemos que os judeus do primeiro século foram os principais inimigos da igreja. Perseguiram Paulo em várias cidades, sim ou não? Perseguiram Paulo, apedrejaram Paulo em Jerusalém, prenderam Paulo.
Em várias ocasiões foram atrás do apóstolo Paulo. Eles se consideravam um povo genuíno de Deus. Eles se consideravam um povo exclusivo de Deus. Eles se consideravam um povo da aliança. Mas ao rejeitarem o Messias, João está falando, e perseguirem a igreja de Deus, estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Se tornaram aqui a religião do ódio, da perseguição, da rejeição à verdade, difamando Cristo e perseguindo aqueles que pertenciam a Cristo. Quem assim age está promovendo, e guerreando as guerras de Satanás. As guerras de Satanás. Falavam que pertenciam a Deus só porque eram etnicamente descendentes de Abraão. E nós aprendemos lá em Romanos capítulo 9 que descendente de Abraão não são aqueles que de fato etnicamente são, mas são aqueles que têm a fé de Abraão. Descendentes de Abraão, povo de Deus, não são aqueles que nascem em uma determinada região, mas aqueles que têm a fé de Abraão. Eles estavam achando, etnicamente falando, que faziam parte do povo de Deus, da aliança, mas não. Perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, chamavam os crentes de canibais. Por quê? Porque nós celebramos a ceia e nós nos alimentamos do quê? Do corpo e do sangue de Cristo, não é verdade? Eles não entendiam isso como uma maneira simbólica. Falavam que os crentes eram canibais, estão comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue de Cristo. Falavam que os crentes dividiam a família porque aquele que converte, aquele que é alcançado pelo Senhor, muitas vezes a própria família vai se opor a ele, sim ou não? Aquele que é alcançado por Deus, tudo se faz novo. E tudo se fazendo novo, ele não é a mesma pessoa que era antes. Na família ele tem uma outra postura. No mercado de trabalho ele tem uma outra postura. As palavras agora transmitem graça. Se ele falava palavrão, mentia, não mais. As palavras agora transmitem graça para aqueles que ouvem, ou seja, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, se fizeram coisas novas. E lá, antigamente já está falando, olha, esses crentes, divididores de família, por quê? Porque ele é crente e não está mais com a família, mas não é isso, meus irmãos, não é isso. Nós continuamos amando a nossa família, mas não pactuamos com aquilo que elas fazem, que desonra a Deus. Amamos a Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus é a sua justiça. Chamavam os crentes de divididores de famílias, e mais, chamavam os crentes de ateus. Por que ateus? Porque nessa época se adoravam vários deuses, eram várias divindades. Você saía, tinha um deus para o sol, deus da guerra, deus da beleza. Nós só adoramos de um único verdadeiro Deus, só Ele. Então o cristão é ateu, por quê? Porque não adora vários deuses, não. Nós somos crentes no único e verdadeiro Deus. Só existe um Deus e Criador de todas as coisas, e nos alcançou, e nós agora vivemos para adorá-lo. Não adoramos vários deuses, mas o único e verdadeiro. E chamavam os crentes de o quê? De desleais. Por quê? Porque não se dobraram ao imperador. Uma igreja, meu irmão, em Esmina, extremamente pobre. Uma igreja aqui pobre por causa das aflições, mas perceba o que Jesus fala dessa igreja. Versículo 9 ainda, ele fala, conheço as suas aflições e a sua pobreza, como eu disse. E aí um detalhe, ele fala, mas você é rico. Mas você é rico. A igreja, meu irmão, ela era pobre financeiramente, mas era rica de recursos espirituais. A igreja era pobre financeiramente, pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. A igreja verdadeira, irmão, ela não é rica por causa dessas coisas que nós estamos vendo aqui. Essa casa é bonita, né? A igreja não é bonita por causa das luzes aqui, por causa dessa cadeirinha bonita aí, embora tenha algumas coisas para se ajeitar, por causa dessa cadeirinha aqui. A igreja não é rica, não é bela por causa dessas coisas, dos seus móveis. A igreja não é bela por causa da projeção social dos seus membros, não. A igreja de Filadélfia, ela se considerava rica porque, de Laodiceia, ela se considerava rica, mas Jesus falou, é pobre, porque era abastada assim, em relação a bens materiais, mas era pobre em Jesus. Não era rico diante de Deus. A igreja de Filadélfia se considerava fraca, mas Jesus abriu uma porta para essa igreja, perceba. Agora a igreja de Esmina, aos olhos da sociedade, aos olhos dos homens, era pobre, mas diante de Deus era rica. Enquanto o mundo avalia o homem por aquilo que ele tem, enquanto o mundo avalia o homem pelo saldo da conta bancária, enquanto o mundo avalia o homem pela profissão, pelo status, Jesus avalia o nosso coração.
Jesus sabe o que está dentro de nós. Jesus sonda o nosso coração. Por isso que é a oração do salmista, ele devia ser a nossa oração constantemente. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algo que te ofende e me guia. Jesus, ele conhece as nossas palavras antes que nos chegue à boca. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa motivação. O que importa para Deus é ser rico diante de Deus. O que importa para nós é ajuntar tesouros nos céus. O que importa é ser como Pedro. Em certa ocasião, a Bíblia vai nos dizer em Atos que Pedro chegou na porta de um templo chamado Formosa, e ali estava um aleijado de nascença, que estava acostumado a pedir esmola. E aí Pedro fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. E ele começa a andar. O que importa para nós, meu irmão, é apresentar Jesus em primeiro lugar. A gente pode fazer obra social e devemos. Nós podemos, assistir o necessitado e devemos fazer isso. Mas mais do que isso, importa para nós apresentar a pessoa, aquele que é capaz de transformar a vida dela. Importa para nós apresentar a pessoa, aquele que é capaz de tirar aquela pessoa do império das trevas e transportar para o reino de Jesus. O que importa para nós é apresentar Jesus, aquele que transforma corações. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui era um ex alguma coisa, mas Jesus te alcançou. Jesus abriu o seu coração. Jesus, ele mudou a sua história, começou a fazer algo novo a partir de você, transformado. Eis o que ele quer fazer com outras pessoas e deseja te usar, e deseja me usar. O que importa para nós é ser rico diante de Deus. A igreja de Esmina era pobre, mas era fiel a Jesus. Era pobre, mas era rica diante de Deus. Era pobre, mas enriquecia muitos espiritualmente. O que nós estamos fazendo quando nós estamos indo trabalhar? O que nós estamos fazendo nesse percurso? Nós estamos encontrando pessoas. Nós estamos tendo relacionando com pessoas. O que nós estamos fazendo? Apresentando para elas somente riquezas e bens materiais? Que não tem problema, mas o que muda a vida da pessoa é a riqueza espiritual. Ela conhecer Jesus. É Jesus que transforma. É Jesus que quebranta um coração, meu irmão. Aquela situação difícil que você está passando, com aquele seu familiar, com aquela pessoa que você tem que conviver, Jesus é capaz de mudar a história dela, porque mudou o seu coração, mudou o meu coração. Ele é capaz de transformar uma pessoa. Você crê nisso, meu irmão? Ele fez isso comigo, ele fez isso com você, ele está querendo fazer isso com muitas outras pessoas. Devemos o quê? Apresentar riquezas espirituais, uma riqueza que é capaz de transformar vidas. Perceba, meu irmão, o problema em si não é ser rico, amém? O problema em si não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O problema é onde está o nosso coração, onde está a nossa motivação. O problema é só ser rico em bens materiais, mas não ser rico diante de Deus. O problema é ter tantas coisas, mas não ser rico na fé. O problema é ter tantas coisas, mas não ser rico em boas obras. Riquezas espirituais. Isso que transforma e isso que é eterna. Tudo que nós estamos vendo aqui, essas paredes, tudo vai ficar aqui, meus irmãos. Vai ficar aqui. Mas aquele que segue a palavra do Senhor, aquele permanece para sempre. Permanece para sempre. Riquezas espirituais. Olha o versículo 10. Ele fala, conheça as suas aflições, mas você é rico. Versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Os crentes eram pobres. Os crentes aqui, eles eram perseguidos, caluniados, presos. E agora com essa palavra de João, olha, não tenham medo que está prestes a sofrer. João está encorajando eles a sofrer mais, a enfrentar a própria morte se for preciso. Olha o versículo. Não tenha medo que você está prestes a sofrer. Essa palavra não é do pastor, essa palavra é de Jesus. O pastor Mateus falou hoje de manhã uma coisa interessante. Ele falou que em algumas igrejas tem assim, pare de sofrer. Aí enche de igreja, porque ninguém quer sofrer. Mas essa frase também é bíblica. Não tenha medo que você está prestes a sofrer. Já pensou? A pessoa, novidade de vida, tem aqui, não tenha medo que está prestes a sofrer. Mas palavra de Jesus, alertando aquela igreja, sinalizando para algo que ainda ia acontecer. A questão aqui não é ser fiel até o último dia da sua vida, não. É ser fiel ao ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer do que negar Jesus. É preferir morrer do que negar o evangelho que nos salvou e nos transformou. Muitas vezes, nós somos muitos crentes aqui, mas também tem a festa na família.
também tem um mercado de trabalho, que às vezes nós somos tentados a entrar em coisas ilícitas, somos tentados a entrar em associações que não louvam, nós sabemos que não honram Jesus. É não negar o Jesus nessas circunstâncias, é não negar princípios do evangelho nessas circunstâncias, e ser perseguido por isso, porque vai acontecer. É não negociar os princípios do reino de Deus, ser testemunha de Jesus onde quer que a gente vá. Irmãos, não é fácil isso. É fácil? Não é fácil isso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita isso. Você não vai na sua força, você vai na força daquele que habita em você. Não é isso que Paulo diz? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, a vida que agora eu vivo nesse corpo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Irmão, quando você foi alcançado por Jesus, você não tem mais vida. A sua vida pertence àquele que criou o céu e a terra. Você não tem mais vida, a sua vida pertence ao Criador do universo, aquele que tem o controle da história nas mãos dele. A sua vida está guardada por ele. Por isso, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ser fiel a Jesus, mesmo que isso custe um emprego. Continuar sendo fiel a Jesus, mesmo que isso custe um relacionamento. Continuar sendo fiel a Jesus. Jesus disse no Sermão do Monte, né? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Foi isso que ele falou? Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem qualquer tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque já faziam antes com aqueles que vinham antes de vocês. Bem-aventurados são vocês. Paulo já havia nos orientado, lá quando escreveu a Timóteo, falou, de fato, todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, esse será perseguido. Paulo escrevendo lá à igreja de Filipos, ele disse que foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Cristo, mas de padecer por Cristo. Nós, hoje aqui, não sofremos essa perseguição que eles estavam sofrendo. A gente não sai aqui e eles nos matam por falar que temos fé em Jesus. Não acontece isso conosco. A gente não sai aqui e temos que ler a Bíblia escondida. A gente pode sair com a Bíblia aberta aqui, sim ou não? A gente sai com a Bíblia aberta aqui. Lógico que o nível é outro. Lógico que o nível é outro, mas nós devemos persistir, porque de alguma forma também nós somos perseguidos. De alguma forma também nós somos caluniados. Isso acontece conosco. E Jesus está orientando aquela igreja e está nos orientando o quê? A permanecer firmes mesmo em meio à tribulação. A permanecer firmes mesmo em meio às situações difíceis, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições que passamos aqui. Porque sabe, irmão, essa aflição que você passa aí, essa dor que você está passando aí, essa situação difícil que você está passando aí, Jesus conhece ela. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece. Olha o versículo 9 aí. Ele fala, né? Eu conheço as suas aflições. Você não está solto aqui nesse mundo. Jesus não te criou e olhou para o outro lado, não. Você não foi jogado aqui. O nosso Senhor, Ele não dormita nem dorme. O Senhor conhece as suas lágrimas. O Senhor conhece as suas lutas. O Senhor, Ele conhece, Ele sabe o que você está passando. Ele conhece as tribulações que você está enfrentando. O versículo fala, o Senhor conhece as suas aflições. Ele conhece as calúnias que levantam contra você, as más línguas, né? Que falam sobre você. Ele conhece tudo isso. Ele está vendo tudo isso. Eu conheço as suas aflições. E Ele sabe que você, diante da sociedade, pode ser pobre. Diante da sociedade, pode não ser muito instruído. Mas Ele sabe o tesouro que você tem no céu. Ele sabe o tesouro que você tem no céu, meu irmão. Porque Ele conhece. As coisas externas não impressionam o nosso Salvador, porque Ele conhece o íntimo do nosso ser. As coisas que nós produzimos para impressionar as pessoas, até impressionamos as pessoas, mas não impressiona o nosso Salvador, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as dores, conhece as nossas intenções, Ele conhece, meu irmão. Por conhecer, Ele falou, saibam que o diabo lançará alguns de vocês, versículo 10 ainda, na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O inimigo nos ataca, nós somos atacados, mas até o inimigo ele ataca até onde Deus permite. O inimigo vai de encontro à nossa vida até onde Deus permite.
Jesus que estabelece o limite. Olha o que o versículo fala: saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Embora nós podemos sofrer um ataque feroz do inimigo, Jesus continua no controle da sua vida. E por 10 dias, meus irmãos. O que é 10 dias? Nós sabemos que o Apocalipse ele é símbolos. Os números em Apocalipse representam coisas. O número 12, por exemplo, representa o povo de Deus. O número 7 representa a perfeição. E o número 10, nesse contexto aqui, está querendo dizer que é o quê? Você vai sofrer. Você vai ser atacado. Vai te provar a tribulação, mas será por pouco tempo. Vai passar. Sabe aquela luta que você está enfrentando? Sabe aquela luta que você está passando? Aquela dificuldade que parece que para você, assim, não tem mais solução? Vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos. A palavra do Senhor está dizendo, a perseguição dura pouco tempo, dura apenas 10 dias. E no versículo 10, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Nós iremos sofrer, que é uma realidade, iremos ser perseguidos, caluniados, mas será por pouco tempo. Será por pouco tempo. Vai chegar o momento de você sorrir, há momento de chorar, de ser perseguido, mas vai passar. Essa luta que você está nela aí, ela começou. Vai acabar quando? Não sei, mas eu sei que vai passar. E a Bíblia fala que é pouco tempo comparado com aquilo que você irá desfrutar, meus irmãos. Vai passar, por isso persevere. Por isso persevere. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Toda luta na vida do cristão é prova, é para provar. Na luta a gente amadurece, meu irmão. Você hoje, eu sou capaz de apostar que você passa uma luta antes, hoje. Se você já passou ela antes, você encara de maneira diferente, sim ou não? Se você passa uma luta hoje, que você já passou, você está mais cascudo, você está mais forte. Por quê? Te amadureceu. Tiago, no capítulo 1, ele fala assim: considere motivo de grande alegria ao passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. Produz perseverança. E a perseverança deve ser duradoura, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e que não lhe falte coisa alguma. Olha o motivo da aprovação na sua vida. Olha o motivo da aprovação na sua vida, a fim de que você persevere, produzir em você perseverança, a fim de que você seja íntegro e maduro. A tribulação, irmão, não pode te destruir. A tribulação não pode te parar, a fim de te deixar maduro, te conformar à imagem de Jesus. Quem lembra daquele versículo? Que de antemão Deus nos conheceu e nos predestinou para nos conformar à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Esse é o desejo de Deus para nós. Nos conformar à imagem de Jesus. E tudo na nossa vida, se perseverarmos fiéis, sendo fiéis ao Senhor, está cooperando para isso, mesmo que a gente não entenda. Perseverando nos caminhos do Senhor, em meio à tribulação, em meio às tempestades, em meio às lutas, está cooperando para nos formar à imagem de Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E pelo contexto, bem é o quê? Te conformar à imagem de Jesus. Tem bem maior que esse na nossa vida, meu irmão? Se parecer com Jesus. Se parecer com Cristo. Tudo que está acontecendo na sua vida, seja tribulação, prova, serve para quê? Para te amadurecer. Você sofrerão, mas é por pouco tempo. Por isso, versículo 10 ainda. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A igreja do Senhor não é candidata à morte, mas é candidata à vida. O que espera a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é a eternidade com Ele, meu irmão. O que te espera é a eternidade com o nosso Salvador, é a vida eterna. O que te espera, os seus olhos, assim, a sua mente ainda nem consegue imaginar, é a eternidade com o Senhor. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É isso que te espera. Eternidade com o Senhor. As coisas que nós estamos passando aqui não pode ser comparada à glória que em nós será revelada. Não pode se comparar.
A gente nem consegue imaginar. Versículo 11. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Olha que interessante, meu irmão. Você pode ser perseguido aqui. Você pode até ser morto aqui pela perseguição na nossa sociedade. Eu acho difícil por ser cristão. Mas isso acontecia aqui. Mas mesmo assim, você pode morrer aqui, mas de modo algum, o versículo diz, 11, você sofrerá a segunda morte. A segunda morte aqui é o lago de fogo, enxofre. A segunda morte aqui é a condenação eterna. Você que está resistindo, você que está sendo fiel em meio às perseguições, em meio às lutas dessa vida, de modo algum você sofrerá a segunda morte. Você pode morrer aqui, ó. Você pode morrer aqui, mas você vai esperar o nosso Senhor Jesus voltar dos ares. E a Bíblia nos diz que quando ele estiver voltando das nuvens, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados e todos encontraremos com o Senhor Jesus nas alturas. É isso que nos espera. É isso que nos aguarda. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão. Persevere em minhas lutas. Por quê? É por pouco tempo. 10 dias. Eu não sei o tempo que vai durar a sua tribulação, eu sei que vai passar. Eu não sei o tempo que vai durar a sua luta, mas eu tenho certeza que vai passar. Não sou eu que estou dizendo. Aquele que é o primeiro e último disse isso. Seja fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Nós podemos enfrentar a morte aqui. Nós podemos enfrentar a morte aqui, perder a nossa vida aqui. Mas nós entraremos no céu, que é a coroa da vida, e ela nos será dada, meu irmão. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode olhar para a recompensa que espera aquele que é filho de Deus? Será que você pode perceber e entender que só mais um pouco que nós ouviremos nosso Senhor Jesus: venham benditos do meu Pai, para o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Isso que nos espera, meus irmãos. Venham benditos do meu Pai. Então ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar. Pai, nos ajuda, Senhor. Firma os nossos pés, os nossos passos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, são tantas lutas, são tantas as dificuldades que nós passamos aqui, Pai. São tantas as provações, tantas dificuldades, ó Deus. O Senhor sabe muitas vezes que estamos prestes a desistir, mas a Tua palavra diz que o Senhor conhece todas elas. O Senhor tem visto as nossas aflições, o Senhor tem visto as nossas dificuldades, e a palavra para nós hoje é ser fiel. Seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, permaneça firme, porque a provação ela começa, mas tem hora para acabar. A dificuldade ela começa, mas dura por pouco tempo, diz a palavra do Senhor. Vai acabar, e nós iremos alegrarmos com o Senhor, Pai, na eternidade, em nome de Jesus.